Antes de assentar, vamos abrir as Bíblias. São Mateus capítulo 16. São Mateus 16, está ótimo o microfone, tá? Fica tranquilo, graças a Deus. São Mateus capítulo 16, verso 13 a seguir. Depois nós vamos para Coríntios também, capítulo 1. São Mateus capítulo 16, verso 13 a seguir. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Coríntios capítulo 1. Verso 2 ao verso 9 e também o 10, né? Porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Podem se assentar, que o Senhor venha acrescentar bênçãos à nossa meditação. Dentro de todos esses anos, eu já perdi a conta de quantas vezes aqui na igreja nós já falamos sobre revelação, também em programas de rádio, mas o importante é que o assunto nunca fica velho. E Deus sempre está ampliando para nós. Ampliando no sentido de aperfeiçoar. E uma coisa que nós queremos focar aqui nesta noite, que não é o tanto que nós pesquisamos, embora muitos de vocês são leitores assíduos, tanto da Bíblia como da mensagem, mas eu já quero adiantar para vocês, se você sente direção, impelido a ler, leia. Mas nunca pegue a Bíblia ou a mensagem para ler, para se tornar uma pessoa sabedora das coisas, intelectual. Porque você não vai conhecer a Deus e nem as coisas de Deus neste aspecto. Quando Paulo disse para Timóteo: persiste em ler, porque isso te fará sábio, mas dentro da direção de Deus. Não no sentido intelectual, porque então a Bíblia entraria em contradição em 2 Coríntios capítulo 3, quando ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando a Bíblia também diz no Salmo 1, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, meditar é uma coisa.
intelectualidade é outra coisa. Quando Jesus disse em São João 5,39, examinai as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna, examinar é uma coisa. Quando alguém te aborda alguma coisa e você tem alcançado graça diante de Deus, então vai examinar para ver se aquilo é aquilo. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5 também diz, examinai tudo e retende o bem. Agora, uma coisa importante, de onde não nasceu esse tema que eu vou dizer para vocês, esse pequeno assunto que nós vamos abordar aqui, foi de um irmão denominacional que estava um pouco perturbado, porque você sabe que a internet hoje se tornou um oceano de assuntos, de ideologias, de maneiras de ver, de entender, e se você não tomar cuidado, você pode se tornar até um ateu, se você não tiver graça suficiente para se entrar em algumas coisas. Só para adiantar, eu já vi algumas pessoas que, inclusive, por um tempo, não sei, Deus sabe o futuro, caminhou conosco, mostrava-se ser um fiel cristão, parcialmente tinha revelação da mensagem, do batismo, e hoje é um ateu. Por entrar em certas coisas onde a sua fé não tinha condição de entrar. Por isso a Bíblia já nos adverte em Romanos capítulo 12, não saiba mais do que convém saber, mas saiba até a medida da sua fé. Então não entre em coisas questionáveis, diz o profeta, e não tente ultrapassar o diabo em esperteza, dizendo na mensagem os seus, mas apenas confie em Deus. E o cristianismo real e verdadeiro, dizendo na mensagem Véu Adentro, está baseado no descanso. E voltando ao assunto, esse irmão denominacional começou a me enviar áudios, e eu não visualizei nenhum. Ou melhor dizendo, não carreguei nenhum dos áudios para ouvir. E depois ele perguntou para mim, o que o senhor me diz disso? Eu falei, não, irmão, eu não carreguei os áudios, eu não ouvi. Mas por que o senhor não ouviu? Eu falei, porque não era do meu interesse. Ele disse, como assim? Eu falei, irmão, eu estou descansado no que creio. Eu descanso no que eu creio. E vou dar um conselho para o irmão. Se o irmão descansa no que você crê que você está na sua maneira correta, se não está, continue buscando. Mas se você está, então não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, com o que vão interpretar, o que vão querer dizer, porque hoje a internet está recheada de pessoas se passando de professor do grego, do aramaico, do hebraico, para quer dizer que tal parte da Bíblia não é correta, tal outra parte não é correta, e se você entra nesse caminho, daqui a pouco nem na Bíblia você crê mais. Agora, como que eu vou saber se isso aqui é verdade ou não? Pelos frutos que isso tem produzido na minha vida, pelos frutos que produziu na sua vida, pelo descanso que isso nos traz. Não importa o que dizem. Qual outro livro que nos traz o que nós precisamos como este livro traz? E eu disse para ele, Ele disse, então o senhor é que nem os demais, senhor acha que só o senhor está certo? Eu falei, eu nem respondi, porque aí fica um mês naquele bate-boca, né? Eu disse, não é que eu sou o único certo, não é que somos os únicos certos, a palavra de Deus é certa. E a melhor visão do que se pode ver na palavra, eu creio que nós estamos vendo. E não vimos tudo ainda. Eu creio que Deus vai nos revelando. Isso aqui é tremendo o que Paulo disse aqui, né? Ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Como oculta em mistério? Quando se fala de mistério, irmão, é algo que está velado. É como o profeta disse, é como uma estátua que alguém esculpiu e colocou uma cortina em cima. Para você saber o que está lá, Deus vai ter que puxar aquele véu. Mistério é isto. Estou entendendo? Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério.
o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Todos os mistérios da Bíblia, tudo o que devíamos conhecer, que não conhecemos tudo ainda, à medida que vamos crescendo em Cristo Jesus, Deus vai nos revelando. Para cada dia. A cada dia que passa, se você está canalizado, nascido do Espírito Santo em linha com a palavra, amanhã você vai ser mais espiritual do que você tem sido hoje. Amanhã você vai conhecer mais do que você tem conhecido hoje. Mas o profeta diz, na sua estação e no seu tempo. O que é para amanhã, é amanhã. E o que é para hoje, é hoje. Por isso, Jesus está do início ao fim. Não é isto? É Apocalipse 1, capítulo 17. Ele é o que era, o que é, o que há de vir. O que é, o que era e o que há de vir. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O Todo-Poderoso. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Porque Cristo é o mistério de Deus revelado. Isso é fato. Que nos dias que Jesus estava aqui na terra, não tinha um ser humano que sabia quem ele era. Nem a Virgem Maria, que é tão venerada pelos nossos irmãos católicos, não sabia quem ele era. Sabia que era um menino especial. Ela guardava no seu coração tudo que o anjo lhe disse. Mas nem ela sabia que ele tinha que morrer da forma que morreu. Nem ela tinha conhecimento das Escrituras, porque ele tinha que passar por tudo aquilo. Ninguém sabia. Ninguém entendia. Por quê? Porque o Salmo 22, Isaías 53, todas as Escrituras referentes à sua paixão e à sua morte, estava coberta, mais uma vez, a escultura estava coberta com uma cortina. E Deus deixou aquela cortina ali em cima. E não tinha um ser humano na terra que sabia verdadeiramente quem ele era. Por isso disse Jesus, bem-aventurado és tu, Simão. Você é uma pessoa agraciada, bem-aventurada, porque o que você está sabendo aqui, carne e sangue nenhum soube. Carne e sangue nenhum entende. Mas o meu Pai que estás nos céus, tu revelou. Agora veja o que Paulo disse aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Eu disse para ele, meu querido, tudo que nós precisamos saber, o Espírito Santo nos revelará. Eu não preciso estar correndo atrás de coisas, eu não preciso estar pesquisando, eu não preciso estar debatendo, eu não preciso passar a noite pesquisando hebraico, aramaico, eu não tenho que estar lendo o que fulano disse, o que ciclano disse, o que Bertano disse. Vamos fazer válido Jeremias 33, o verso 3. Clama a mim e ensinar-te-ei coisas grandes, coisas que tu ainda não sabe. O profeta diz que com 1 minuto você na presença de Deus, ouvindo Deus, você aprende mais do que... Estou entendendo? Ele te revela na hora certa. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você já imaginou nós meditarmos e mergulharmos nas profundezas de Deus? Quer dizer, conhecer coisas que ninguém sabe. E o mistério disso tudo é que Deus se ocupa de revelar isso, de ensinar isso, não para as pessoas sobressalentes de QI avançado, pessoas que falam bonito, como disse Paulo, eu não fui até vós com palavras persuasivas, eu não fui até vocês mostrando algum gabarito humano, mas eu fui até vocês, eu estava em fraqueza, eu estava tremendo, com temor e tremor. Mas por quê?
Mas ele disse, eu fui em demonstração de espírito e de poder. Agora, quando fala assim, meu irmão, em demonstração de espírito e de poder, nós pensamos que Paulo estava falando de língua de fogo aqui, língua de fogo ali. Não. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa e trabalha de uma maneira que nenhum ser humano, se você não for um cristão dotado na Bíblia, você não consegue entender. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, que de quando em quando um espírito esbofeteava ele. E ele orou 3 vezes para que aquele espírito se afastasse dele. Deus disse, a minha graça te basta. Agora completando ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se Paulo estava lá em fraqueza, em temor e em tremor, ele estava em poder. Não em poder dos homens, porque poder para os homens tem que estar um homem. Me desculpa, eu vou ter que citar algumas coisas e não estou tacando nesse ou naquele. Tá? Não seria um pastor Paulo aqui sem nenhum fiozinho de cabelo arrepiado, todo penteadinho, todo engomadinho, a gravata combinando exatamente com a calça e com a camisa, vocês olhando daí, eu não tivesse uma ruguinha sequer, falando as palavras tudo certinho, me gesticulando certinho e tal. Às vezes, e outra coisa, quando nos empolgamos e você sente que Deus está falando, às vezes nós interpretamos isso como poder. Mas o poder de Deus às vezes é quando você olha daí e pede misericórdia pelo pregador. Porque você sabe que ele está tremendo, ele está até temeroso de dizer certas coisas, porque sabe que isso vai pesar diante de Deus. E aí é onde o poder de Deus se aperfeiçoa. E fraqueza às vezes está aqui com febre, às vezes está aqui, quando muitas vezes isso acontece, a cabeça rachando de doer. Às vezes quando está aqui, amargurado de espírito, que às vezes não com raiva de alguém nem nada, mas com a perturbação, com a fadiga, com melancolias. E aí Deus anula tudo isso e fala, você não consegue nada, né? Então agora eu vou. O meu poder vai fazer aqui nesta noite. E aí onde é que Deus faz? Estão compreendendo? Então é aí que vai, é aí que Deus trabalha. É aí que vem a revelação. É quando você está capacitado para aprender. É como você vai pedir uma coisa para Deus. Você quer saber se aquilo que você está opinando, que você está desejando, que você está almejando ser Deus ou não. Você não pode chegar e apresentar, Senhor, isso que eu estou fazendo é o Senhor quer que eu faça isso ou não? Mas de chegar diante dele, como diz Jesus, todavia, Senhor, eu não quero a minha, mas eu quero a tua vontade nesse assunto. Eu nem vou citar isso ou citar aquilo. Me anima para o que é correto e me desanima para o que é incorreto. E fecha o quadro e vai dormir e descansa. Porque ele vai fazer o que for correto. Amém? Então veja que nenhuma pessoa na terra sabia. Agora, meus irmãos, se a cena se repete de novo, eu vou pedir muita cautela para você. Quem diz os homens ser o filho do homem? Você veja que tinha vários segmentos na época, mas nenhum deles estava no alvo. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa, sem medo de errar, se ele é o mesmo e as coisas se repetem, você não se preocupa com o que A, B, C ou D diz. Se preocupe com o que Deus diz para você mediante a palavra. E faça com que essa palavra produza o que ela diz em você. Não se preocupe com estas coisas, porque isso é do homem. Estão compreendendo? Louvado é o nome de Jesus. E aí você descansa, como eu disse para esse precioso, meu querido, eu aprendi a descansar. E às vezes, quando eu sinto dirigido, eu pego a Bíblia, eu leio, examino as mensagens, e aí eu começo a ver coisas que eu não via antes. Mas se você é uma pessoa que já fez por
Não, irmão, o cristão ele tem que estar lendo, ele tem que estar isso, tudo aquilo. E você começa aqui, daqui a pouco você está intoxicado. Você começa a ler só para dizer, eu já li, irmão, todas as mensagens do profeta. Eu já li, irmão, a Bíblia várias vezes. É bom, ótimo. Mas o que isso resultou para você? Se você não tomar cuidado, você se estriba no teu próprio entendimento, e aí você se organiza você mesmo, e você não consegue mais receber nada, nem aprender nada. Porque você já sabe. E Deus não é capaz de te ensinar mais. Discernimento de Espíritos 85 a seguir, o mensageiro diz: o Espírito em Pedro revelando através da revelação espiritual de que ele era o Filho de Deus manifestado. O Deus da glória manifestando a glória de Deus sobre esta rocha, a revelação espiritual da palavra. Agora, por que a glória de Deus? É isso que Pedro disse, Paulo disse aqui. Essa glória que estava desde antes da fundação do mundo. Eu edificaria a minha igreja porque se aqueles profetas estavam sob a direção de Deus, falando através do Espírito Santo que aquele era o Filho de Deus, o mesmo Espírito deste lado revela exatamente a mesma coisa. Vê você isto? Ou seja, o profeta quer que você esteja na direção do Espírito, porque o mesmo Espírito que usou os profetas lá para falar sobre aquilo vai estar sobre você, e aí entra em conexão e você vê o quadro certinho do que é que Deus estava dizendo. E muitos não conseguiam ver porque eles estavam preocupados, cada um com o que as interpretações do dia. Por isso que as organizações falham em ver o quadro perfeito de Deus. Carne e sangue, você não pode aprender isso em nenhum seminário. Você recebeu o seu título de doutor em divindade, o seu título de doutor em filosofia, em seu título de nobre, isso está bem, e eu gostaria de tê-los, isto é certo, mas isso continua não sendo aquilo. Você não tem que ter isto, mesmo sendo bom, você pode ser isto e mais, porém se você tem que apagar e tornar isso e aquilo, se isso não é aquilo, deixe-o ter isto de qualquer maneira. Eu quero isto, quer dizer, eu quero a palavra revelada. Carne e sangue não tem revelado isso para você, você nunca aprendeu isso através da linha educacional, é aquilo que eu estava falando. Você nunca aprendeu isso através da linha denominacional. Elas são boas, a educação, a denominação é boa, aquilo é parte disto, mas as pessoas estão tão caídas por aquilo que elas estão deixando o discernimento espiritual, vê? Então que Deus nos ajude, né, a ter esse discernimento. Porque não tu revelou a carne, o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nunca será capaz de prevalecer. Mostrou que eles seriam contra ela. Agora observe e veja onde estão contra as portas do inferno. Ela não está contra as denominações. O governo a reconhece, não é? O mundo reconhece nossa denominação, todas elas. Nós temos o direito, cada um de nós como cidadãos americanos, vamos dizer como cidadãos brasileiros, nós temos o direito a uma denominação, a qual é boa, nós apreciamos, mas isto não é contra isso que estão as portas do inferno. Elas estão contra a revelação espiritual de Cristo, que está aqui agora, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É contra isso que as portas do inferno estão contra. Estão compreendendo, meus irmãos? Louvado seja Deus por essas quatro paredes, por esses ventiladores barulhentos, por essas cadeiras que nós assentamos. Mas se nós estivéssemos numa varanda de uma casa, se nós estivéssemos debaixo de uma lona, se nós estivéssemos debaixo de uma parreira de chuchu, parreira de chuchu às vezes fica enormes, e nós tivéssemos um ministério correto, um ministério pastoral correto, e nós tivéssemos ali o Espírito Santo no meio daquele povo, ele estaria ali da mesma forma, e ele revelando a palavra de Deus para nós. Estão compreendendo? Se alguém mais no mundo nos apoiasse, amém. Se mais alguém não nos apoiasse, Deus nos apoiaria se nós estivéssemos ligados a Ele. Essa é a questão.
Aí está você, discernimento espiritual, indiferente a quem quer que seja. Por isso, irmãos, às vezes, se você não tomar cuidado, se você for espiritual, as pessoas podem te interpretar como arrogante. Mas isso não é arrogância, isso é confiança. Estão entendendo? Eu quero estar ligado com cada pastor dessa mensagem no Brasil, sem estar separado, sem discriminar companheirismo, ala ou modo de entender ou de ver. Desde que eles creem nos verdadeiros fundamentos da palavra e da mensagem, ele é meu irmão, é minha irmã. Mas eu não dependo do apoio deles para mim continuar crendo e fazendo o que eu estou fazendo. Eu só dependo de um apoio. E eu espero que você se defina assim também. Ainda que todos da sua família abandonem, você tem que ter a sua posição firmada. Você tem que ter a revelação de quem Cristo é. Para você, individual. Essa é a coisa principal. E aí vai se cumprir os salmos, que às vezes, na maioria das vezes eu cito errado. Se eu citar errado, vocês me corrigem. Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000, mas tu não? Justamente. Porque você está firmado em Cristo Jesus. E você tem que se individualizar nisso. Não esqueça que quando você nasceu sozinho. A menos que venha alguns gêmeos junto com você, mas mesmo assim cada um tem que tomar o seu rumo. Você veio sozinho. E quando você for embora, você vai sozinho também. A menos que alguém quiser morrer junto com você por companheirismo. Mas eu duvido muito. Você veio só e vai voltar só. É ou não é verdade? Então os dois estarão numa cama, um será tomado e o outro poderá ser deixado. Estarão duas trabalhando no moinho. Aqueles moinhos que antigamente, né, era movido pela água e moía milho, moía trigo, né? Aqueles antigos minjola que falava, aqui no Brasil tinha muito. Lá na Palestina era moinho mesmo, eles giravam, né, para moer o trigo, fazia a farinha a flor da farinha que eles falavam, né? Poderia duas estar trabalhando ali, uma será tomada e outra será deixada. Se você trabalha numa empresa, duas irmãs junto lá, se uma estiver preparada, uma vai, a outra não vai. É individual. Estão compreendendo? Por quê? Então, você tem que definir nesse sentido, e sempre lembrar, o que Deus tiver que revelar para você, Ele vai revelar para você. E não é porque você é melhor do que ninguém, não. É porque chegou a hora de você saber aquilo. Então nunca tente enfiar na cabeça de um irmão o que Deus falou para você. Porque às vezes para você já é tempo de saber aquilo. Para o outro não. Então não fique tentando enfiar. Eu vou ser mais naturalista agora, mais simplório para os irmãos entenderem melhor. Certo? Hoje não, hoje as irmãs quase não têm saúde para ter família. É um filho, muito 2 ou 3, né? Família que tem 4 filhos hoje são heróis. Mas naquele tempo que tinha 6, 7, como na minha casa eram 8, né? O meu avô era 10. Então geralmente quando o último nascia, o mais velho já era adolescente. E quantas vezes nós tínhamos que cuidar das minhas irmãs que eram as caçulas, tinha que pegá-las no colo, ajudar a mãe. Chegava da roça e pegava, ia para dar uma volta no terreiro com a criancinha no colo, e aquilo era uma festa, né? É muito bom. Agora, você não pode pegar um seu irmãozinho lá, caçula, citando o exemplo que eu acabei de citar, e você está lá comendo com um prato de comida, eu te segurando ele, não chora, fulano, não chora, nanando ele ali, como falava nanando, né? E aí você pega, ele está comendo mingauzinho ainda, bebendo leitinho de mamadeira. Aí você está comendo uma boa ponta de peito assado lá, você corta uma tira de carne lá de ponta de peito com um pedaço de gordura e toca na boquinha dele. O que você vai fazer com ele? Você vai matar ele engasgado, porque nem dente ele tem para comer. Ele vai comer isso um dia, mas no tempo dele. Então respeita. O que é para você, então coma. Amém? Diga, Senhor, obrigado por esse pedaço de carne tão saboroso. Então eu já sou adulto, eu posso comer manjares, mas alguns ainda necessitam de leite. Então o Senhor deixa ele beber o leitinho dele. Olha como é que, você viu uma criança bebendo, que tem saúde, bebendo leite na mamadeira? Chega, chupa a mamadeira, que ela cola as paredes assim, de tanto ar, ele chupa com aquela boca tão boa, né? Que às vezes chora, termina e ele fica esperneando, batendo uma perninha na outra, porque ele queria mais. E você olha e diz, mas como é que pode gostar disso, né?
E você lá comendo o seu arroz e feijão com o seu caldo de carne, joga uma farinha e faz aquela coisa, né? E você come aquela coisa sólida. E você olha para ele, mas lembra-se, você já foi ele e um dia ele será você. E assim é a revelação espiritual. Mas tem muitas pessoas, não, que ele quer que todo mundo... Não, meu querido. Vamos deixar Deus trabalhar. Deus revelar. Amém? Individualmente. Eu lembro quando eu era novo convertido, que ainda estava nos primeiros rudimentos. Mas como eu ficava feliz quando o pastor entrava no batismo, o pastor entrava sobre a unidade, o pastor entrava sobre alguns rudimentos, eu ficava todo feliz. Quer dizer, aquilo era para mim, aquele leite era para mim. Amém? Mas chega uma hora que você bebe um leitinho lá de vez em quando, mas você quer algo mais sólido para matar a sua fome. E aí então você clama a Deus e Deus manda para você. Eu tenho coisas que eu vejo na palavra e que eu vejo na mensagem que eu não falo para ninguém. Eu nem prego para vocês. Porque eu sei que se eu pregasse, mesmo provando dentro da mensagem e dentro da Bíblia, ou vamos dizer assim, 80% põe a Bíblia embaixo do braço e ir embora. É verdade, não estou mentindo não. Estou dizendo a verdade. Entendeu? Mas por quê? Porque não há tempo. E às vezes você vê coisas dentro da Bíblia que você não pode passar para o outro irmão. Você tem que guardar para você. E esperar em Deus. Se aquilo é aquilo, Deus vai vindicar aquilo. Se não é, aí você diz, mas se é a palavra, o senhor tem que passar para nós. Não, eu não quero matar ninguém com um pedaço de carne. Eu acabei de explicar. Estou entendendo? Agora tem pessoas que ele quer que todo mundo saiba daquilo. E é por isso que sai os ismos, sai isso, sai aquilo. É desnecessário. Muitas coisas que perguntaram para Jesus, Jesus desconversou e levou para lá. Para que quer saber disso? Não vai edificar, tem coisa que não vai edificar. Sabia disso? Pega a mensagem 70 semanas de Daniel, não sei se é na primeira, na segunda ou na terceira, que são 3 mensagens, mas logo no início ali o profeta dá uma espanada, mais ou menos, em outras palavras, ele diz assim: isso que nós vamos ver aqui, as 70 semanas de Daniel, isso não vai te salvar nem vai te condenar, isso apenas vai te dar conhecimento. Porque para começar, as 70 semanas de Daniel nem é para mim nem para você, é para o povo judeu. Então isso aqui só vai te dar conhecimento. Quando alguém lhe perguntava, vocês perguntam respostas aí, vocês podem ver, quando perguntar para ele sobre o milênio, e ele dava uma coisa daqui, dali, irmão, eu não entendo muito bem sobre o milênio não. Para que nós queremos saber de milênio agora? Não estou dando conta nem de se preparar para o arrebatamento. Não estamos tendo fé nem para a cura divina às vezes, e estamos preocupados com o milênio. Quem é que vai governar o milênio? Quem vai deixar de governar? Aí quando alguém dá uma pincelada, uma de curioso e quer para ser o dono do mistério, alguém fala, irmão, aquele pastor ali é profundo. Profundo no quê? E aí alguém pega e começa a fazer esse banzé que às vezes você vê por aí afora. Desnecessário, irmãos. Desnecessário. Amém? Aí está você, discernimento espiritual, indiferente a quem quer que seja. Ó meu irmão, contanto que você esteja tentando realizar o mesmo propósito em prol do qual estou trabalhando, deixe-o ser um profeta, deixe-o ser um pastor, deixe-o ser um diácono, deixe ser um fulano, deixe Deus honrá-lo desta maneira, daquela maneira, como quer que seja, desonrar-me, seja o que for que ele deseja fazer. Mas ainda meu irmão, nós estamos trabalhando pela mesma causa, nós estaremos enviando todos os nossos trabalhos ao mesmo ao reino no além. Ele está trabalhando pela mesma causa que estou, discernimento espiritual, a revelação espiritual de Deus, veja aqui, se vocês querem isto, amém? Agora, para nós concluirmos aqui, o profeta diz aqui, ele pergunta resposta sobre o selo, ele diz aqui no 24, agora simplesmente não interprete nada. Irmão, porque eu li, eu acho isso, eu acho... Irmãos, a palavra acho não funciona. É sim, sim, ou não, não. Não ache nada. Ou é, ou não é. Agora, simplesmente não interprete nada. Se Deus quer que você saiba qualquer coisa,
Ele lhe enviará isto. Você crê nisso de todo o seu coração? Se Deus quer que você saiba algo, Ele lhe enviará isto. Porque é tempo de você saber. Aí você diz, mas então, é que eu estou te falando, quantas vezes nós já pregamos aqui sobre revelação espiritual? Quantas vezes nós já falamos dentro desse assunto? E hoje estamos vendo num ângulo que nós não tínhamos visto antes. Mas por quê? E quem sabe poderemos falar ainda dentro desse assunto, mas vendo um horizonte mais amplo ou diferente do que estamos vendo aqui nesta noite. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe e tenha paz na sua alma. Compreendeu? Não precisa ficar despreocupado, porque o que você necessita é só você clamar a Deus, e no tempo de Deus, coisas que hoje para você é difícil de entender, como Pedro e os discípulos não entenderam porque que tinha que comer a carne e o sangue de Jesus. Mas Pedro disse, para onde nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. E prosseguir adiante. Aí depois eles foram ver o que era isso. E entender isto. Amém, meus queridos? E principalmente, se você é um novo na fé, quando você recebeu o Espírito Santo, aí que você vai começar a ver o reino dos céus. Até lá, né, Deus ainda está trabalhando, germinando em você. Você sabe que há algo em você que te impulsiona a crer em Deus, a buscar a Deus. Mas depois que o novo nascimento vier, você vai ver um mundo além desse mundo aqui. E você verá que isso aqui não vale a pena. E você estará fazendo de tudo para estar lá. Porque lá é o real. Aqui é só um xerox. Aqui é um estágio. Amém? Aqui é um estágio. Lá será a realidade. O que Moisés viu lá no deserto, que ele fez uma réplica, aquilo ali era simplesmente uma sombra. Hebreus 10, verso 1 a seguir. Tendo a lei a sombra das coisas futuras, não a imagem exata. E aqui, isso aqui é uma sombra. Vocês olhando para mim, isso aqui é uma sombra, mas lá no céu tem um original de mim lá. Tem um original de você, um corpo celestial lá te esperando. Que quando essa carcaça velha acabar, você vai sair daqui e entrar nela. Estou entendendo? Um corpo celestial. E depois ele virá para restituir isso aqui e fazer um glorificado. E aí sim estaremos no estado original. Até lá vamos apenas fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos e vamos viver para Deus, naquilo que Deus tem para nós vivermos. E sempre à disposição de Deus. Senhor, revela para mim isto. Quando chegar a tua hora, você leu alguma coisa na mensagem, leu alguma coisa na Bíblia, não entendeu, guarda a tua paz. E se alguém te disser, eis que é aqui, eis que é ali e acolá, diz Jesus, não acrediteis. Vocês têm mais só um tempinho para mim? Só mais uns 5 minutinhos? Eu vou concluir então com isso que o profeta diz aqui na mensagem à era de Laodiceia, que é uma coisa muito importante para nós aqui. Eu não sei porque minhas vistas hoje estão meio, eu tenho que pegar o auxiliar aqui, geralmente eu não uso, né? Mas tem dia que as coisas estão meio embaçadas. 48 ele diz, agora em cada caso você notará, agora aqui é algo importante, irmãos. Se eu pegar uma interpretação da mensagem da palavra e começar a ensinar para vocês, se aquilo é meu, vocês vão ver como é que eu ajo e por que as pessoas agem da forma em que agem. Porque quando é Deus que revela, quando é algo de Deus, você não precisa implorar para que as pessoas creiam, você não precisa ameaçar as pessoas para crer naquilo. Você apenas prega e Deus se encarrega do resto. Mesmo o pastor, a Bíblia diz que não é por força, mas voluntariamente. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, 1 Pedro capítulo 5, mas apenas servindo de exemplo para o rebanho. Isso é forte. Hebreus 13:7 diz, obedecei os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Não, vocês tomam cuidado, porque se vocês saírem daqui, Deus vai pesar a mão sobre vocês, porque meu ministério é de Deus, Deus já vindicou isso, e vocês tomam cuidado, porque fulano saiu e se deu. Não.
De jeito nenhum. Se Cristo está em mim, está em você, mesmo que saia com a boca aberta, nós dizemos assim: Deus, tenha misericórdia dele, misericórdia de nós. Agora, em cada caso, você notará que o falso profeta é um que está do lado de fora da palavra. Sempre foi. Assim como mostrei que anticristo significa antipalavra, esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, atribuindo-lhes um significado segundo os seus próprios propósitos diabólicos. Por que um propósito diabólico? Porque não é uma sabedoria de Deus, é uma sabedoria humana. Isso é Tiago capítulo 3. E essa sabedoria humana, a Bíblia diz que é animal e diabólica. Ela é facciosa. Ela promove invejas, facções, divisões. É isso que promove. Agora, tudo que Deus manda é para edificação. Esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, atribuindo-lhes um significado segundo seus próprios propósitos diabólicos. Se tornar um grande homem, começar um novo sistema, etc, etc. Tem notado você como é que aqueles que guiam as pessoas à perdição as atrai a si mesmo por meio do temor? E qual seria esse temor? Irmãos, o vosso pastor não está fazendo isso, isso e isso? Não, irmão. Então, vocês fiquem sabendo, segundo a revelação lá que o fulano teve, ninguém vai no arrebatamento se não fizer isso. Vocês vão me perdoar a palavra, vai plantar fava. É uma expressão carinhosa. Os antigos tinham negócio de plantar fava, vai plantar fava. Quem sou eu para determinar quem vai no rapto e quem não vai no rapto? Porque não aceita isso, não aceita aquilo, interpretação que alguém colocou. Quem é que vai no arrebatamento e deixa de ir no arrebatamento? A Bíblia é clara. São João capítulo 3. Não é a revelação que um homem recebeu, mas é a revelação que Deus dá individualmente para cada eleito. Não é a revelação que alguém disse que recebeu e agora todo mundo tem que ingerir aquela revelação, senão não vai no rapto, senão não tem a revelação, senão não tem isso. O que é isso? Dá licença, gente. Nós já estamos a um bom trecho andando, já é hora de ter olhos abertos. Estão compreendendo? Mas eles, através do temor, e aí as pessoas ficam atemorizadas e dizem: irmão, se é assim, né? Então a gente tem que observar melhor, né? E não sei o que. Observe a sua vida. Examinai vós mesmos se permaneceis na fé, diz a Bíblia Sagrada. 2 Coríntios capítulo 13. Atribuindo-lhe o significado segundo os seus próprios propósitos diabólicos. Tem notado você como que eles que guiam as pessoas à perdição as atraem a si mesmo por meio do temor? Agora diz o profeta aqui na mensagem de perguntas e respostas sobre o selo: não interprete nada. Se Deus quer que você saiba alguma coisa, Ele vai te enviar isto. Mas essas pessoas, eles interpretam, eles têm as suas revelações pessoais e depois todo mundo tem que engolir essas revelações. Irmãos, para que ser um falso profeta se podemos ficar do lado do profeta verdadeiro? Dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem, então virá a destruição. Tem pessoas que ameaçam. Vocês sabem, Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar... Irmão, se Deus fosse pesar a mão sobre mim, sobre você, por cada erro, por cada falta, nós não saímos da cama, irmão. Não tinha um crente que conseguia andar, todos nós estávamos encerrados na cama, porque todo dia nós transgredimos, todo dia nós erramos, mas todo dia nos humilhamos e pedimos misericórdia. Estão entendendo? Eles são falsos profetas, porque um verdadeiro profeta sempre nos guiará a palavra e unirá o povo a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas que têm que temer o que eles dizem, mas que temam o que diz a palavra. Note você como esta gente, tal como Judas, está em busca de dinheiro, movimentos. Eles induzem você a vender tudo que tem para dar a eles e para os seus projetos. Tomam mais tempo para as ofertas do que para a palavra. Aqueles que se atrevem a usar os dons farão uso de um dom que tem uma margem de erro
e logo pedem dinheiro e se esquecem da palavra e dizem que isto é de Deus. Eu quero que os irmãos saibam que um dom espiritual, ou mesmo um ministério que não seja de Deus, como de Balaão, o dom dele era verdadeiro, mas ele era um falso. Diz o profeta, o dom era verdadeiro, mas o ensinamento dele era interesses próprios. Que Deus nos ajude, irmãos. E as pessoas que têm um dom, muitas vezes, deixam o espírito do erro entrar. E às vezes 80% do que eles dizem é verdade e até acontece. Mas aqueles 20% é o suficiente para te desencaminhar e mandar você a se tornar um apostata. Nunca se esqueça, tudo que vem de Deus estabelece-se aqui. Que Deus nos abençoe. Põe-nos de pé. Me desculpa aí, eu tomei mais uns 5 minutinhos, mas foi para bom proveito de todos nós. Você tem uma palavra de agradecimento? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Tua misericórdia. E não nos deixes aprisionados de espíritos errados, Senhor. Que se não fizermos isto, nós vamos morrer, se não fizermos aquilo, nós vamos pagar um preço, se nós não fizermos isso, vamos fazer acontecer isso, acontecer aquilo. Quando na verdade o Senhor está à porta e bate. O Senhor não ameaça, o Senhor bate na porta. Se alguém